Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós somos o Direito Já, Fórum pela Democracia. Meu nome é Fernando Guimarães, coordenador do movimento, e essa é uma live especial para a Semana do Dia Internacional da Mulher, um momento em que a gente tem a oportunidade de debater a luta feminista e todas as conquistas e também, infelizmente, os retrocessos desse período em que o país está sob um governo autoritário de enfrentamento às minorias. E para que a gente possa fazer essa conversa e ter a participação de convidadas muito especiais, eu quero convidar aqui a Grace Carreira, que é a nossa coordenadora em exercício da articulação junto à sociedade civil do Direito Já, Fórum pela Democracia. Boa noite, Grace. Olá, Fernando. Muito obrigada. Agradeço ao Movimento Direito Já, Fórum para a Democracia, pelo convite e parabenizo pela iniciativa de não deixar passar em branco a semana. Não poderíamos. Grace, eu vou propor que a gente possa abrir essa nossa live, em que você terá a oportunidade de entrevistar três grandes referências do feminismo, a professora Silvia Pimentel, jurista, muito destacada pela sua luta tanto no Brasil quanto a sua articulação internacional no tema, a professora Eva Blay, socióloga, inclusive eu me orgulho muito de ter sido aluno dela, e também a Laina Crisóstomo, vereadora de Salvador, uma aguerrida vereadora de Salvador. Então, três importantes feministas que você terá a oportunidade aí de conduzir, tenho certeza, três incríveis entrevistas. Mas, antes disso, o Direito Já, Fórum pela Democracia, com a participação da nossa coordenação de formulação, participação das mulheres e também dos homens do Direito Já, e das nossas conselheiras e conselheiros do nosso Conselho Político, aprovaram um manifesto para essa data, e eu gostaria de convidá-la a dividir comigo a leitura desse documento. Sim, vamos lá. Na luta, o futuro que queremos para as mulheres. Relembrar, resistir, avançar. Vigorosa e delicadamente, com os nuances de força e de sensibilidade próprios desse universo e que se juntam a cada 8 de março para traduzir na flor a beleza e a potência de agir nessa luta permanente. O futuro da mulher, as conquistas, a igualdade e a urgência e inadiável valorização é escrito agora. Relembrar, pela memória das mártires, resistir cabeça erguida na caminhada, avançar, jamais permitir o retrocesso que assombra o Brasil nessa atual quadra civilizatória. Cumpre ao Direito Já, Fórum para a Democracia, ao celebrar data entre as mais relevantes do calendário mundial, destacar que, historicamente, o Dia Internacional da Mulher remete ao final do século XIX, está íntima e diretamente ligada às lutas de mulheres na Europa e nos Estados Unidos por melhores condições de vida, de trabalho e pelo direito ao voto. Progressos conquistados à custa de muito sangue e que hoje correm o sério risco de retrocesso, em especial no Brasil. Nunca é demais lembrar as atrocidades cometidas diariamente pelo presidente da República, quando, por exemplo, convida estrangeiros ao turismo sexual no país, quando seus filhos, parlamentares, reduzem a mulher à condição de serviçais do masculino. E mais, recentemente, na eclosão do ovo da serpente, a imprudente e abjeta opinião manifestada pelo deputado paulista Arthur Duval em seu tour de blonde pela devastada Ucrânia, uma zona de guerra. É preciso que a sociedade dê um basta à certeza de impunidade que movem homens públicos ao ultraje contumaz.
Não nos esqueçamos de que a luta deve ser travada em cada esquina, em cada consciência. Não basta, pois, apenas estabelecer uma data para uma mudança significativa. O que mudou em 2 séculos na vida das mulheres? Segundo relatórios recentes da ONU, mulheres são chefes de Estado ou de governo em somente 22 países. Apenas 25% das vagas em parlamentos pertencem a elas, e 12 países não contam com ministras. A pandemia só piorou essa situação com o aumento da violência doméstica, milhares de mulheres na pobreza extrema e perda de emprego em número muito maior quando comparado aos homens. A linha de frente da pandemia, exposta altamente ao contágio, é composta em 70% de mulheres. Apesar de muita luta, de campanhas e de leis para garantir a igualdade entre os gêneros, o mundo segue vivendo num patriarcado. Há muito ainda a ser transformado. Mulheres precisam seguir vigilantes na luta por garantia de direitos. Sim, porque além de novas conquistas, diariamente é preciso assegurar direitos existentes. O machismo estrutural que assola o Brasil traz danos perenes. A cada frase que você lê neste texto, uma mulher foi espancada no país. E quando terminar a leitura, uma terá sido morta por ser mulher. E isso é a barbárie e é inaceitável. Para que esse quadro mude, enfim, o direito já Fórum pela Democracia ecoa grito de basta e conclama ao coro as vozes masculinas. Sim, o lugar de fala é da mulher, mas o brado de luta deve ser de todos. Direito já, Fórum pela Democracia. Bem, eu quero registrar também aqui um agradecimento a Marisa Mello, nossa coordenadora de comunicação, que, junto com o Reale Palazzo Martini, coordenou a elaboração desse documento, e também fazer aqui um registro de agradecimento a Cacau Braga, nossa coordenadora adjunta de eventos, que está hoje aqui responsável por essa transmissão. Eu antes de passar para você a condução das entrevistas, Grace, eu gostaria aqui de, na tua participação aqui, fazer um agradecimento muito especial a todas as mulheres que compõem a coordenação do Direito Já, a todas as mulheres que integram o nosso movimento, com a participação da professora Silvia Pimentel e da professora Eva Blay, um agradecimento muito especial a todas as lideranças femininas da sociedade brasileira que integram o Direito Já. E a Eva Blay também, é bom lembrar, foi senadora por São Paulo, né? Uma importante senadora, uma importante voz das mulheres no Congresso Nacional. Mas eu gostaria de, através da Laina Crisóstomo, vereadora por Salvador, fazer um agradecimento aqui a todas as parlamentares que hoje estão em exercício nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara e no Senado, e que integram o nosso dia a dia do nosso movimento do Direito Já e participam ativamente dessa construção. Eu gostaria de citar, sob pena de cometer o equívoco de esquecer alguma delas, mas eu gostaria de citar as senadoras Elisiane Gama e a senadora Simone Tebet, as deputadas federais Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona, Jandira Fegali, Alice Portugal, a Perpétua Almeida, a Lídice da Mata, a Tabata Amaral, a Benedita da Silva, a Érica Cocai, a Gleisi Hoffmann, a Joênia Wapichana, a Renata Abreu e as deputadas estaduais Luciana Genro e Isa Pena, e as vereadoras Cris Monteiro, Nancy Tami e a Laina Crisóstomo, que nós teremos conosco hoje. Fernando, você destacou a importância das parlamentares no Direito Já, né, além de outras lideranças. Isso, eu acho que me trouxe aqui uma primeira provocação a você, que atua na política há muitos anos. E
pode, melhor que ninguém, nos dizer qual é o caminho, né, para que a gente possa melhorar a representatividade das mulheres, né, ampliar a participação das mulheres na política. Como poderíamos melhorar isso? Esse é um grande desafio. Essa melhora vem ocorrendo de uma forma muito gradual, né? Uhum. Mesmo no Brasil, a gente conseguiu hoje dobrar a participação das mulheres nos últimos anos. Como foi dito aqui no manifesto, a gente tem hoje 25, na verdade 24,8% de mulheres na Câmara dos Deputados. Perdão. A gente tem, no manifesto, a gente se refere aos dados mundiais. A gente tem 25% do mundo hoje com participação de mulheres. Aqui no Brasil, o número é menor, é 14,8% na Câmara dos Deputados. No Senado é um pouco menos, no Senado a gente tem 13,6%. Então, o Brasil está muito abaixo da média mundial. E aí é importante dizer o seguinte, quando a gente está falando de média mundial, a gente não está fazendo uma comparação direta, por exemplo, com a própria América, né? Se a gente pensar em termos de América, a participação das mulheres aqui está em torno de 31%, né? Na Europa, 30%. Então, para que a gente possa... claro que o objetivo de todos e todas é que a gente tenha uma participação paritária, ou até além de paritária, né? Porque 52,5% da população brasileira é de mulheres, etc. Mas, Exato, se a exato. gente quiser pensar um passo que permita com que a gente, nesse instante, ao menos se equipare aos padrões da Europa ou da América, a Uhum. gente precisaria um pouco mais que dobrar. Bem, esse é um desafio que tem acho que, dois caminhos para se buscar isso. Um é a luta efetiva, né, para enfrentar o machismo que existe dentro da estrutura política, que dificulta as condições de competitividade da mulher no processo político. Então, eu citaria, por exemplo, quando você olha um ministério, um secretariado, e você percebe que quase todo o ministério é formado por homens, é claro que esses homens que estão lá, tendo controle sobre essas pastas, tendo controle sobre secretarias, sobre prefeituras, etc., quando eles forem disputar, eles têm muito mais poder, né, de fogo, de articulação, do que uma mulher que não ocupou um posto de destaque dentro da estrutura de Estado. Então, isso da estrutura de governo. Então, isso efetivamente já é um dado concreto, né? A gente teve uma lei eleitoral que aumentou para 30% a participação mínima de candidatas mulheres, mas isso não necessariamente traduziria num melhor resultado, porque muitas vezes você pode montar uma chapa de mulheres que não tivesse as condições necessárias para serem eleitas, mas acabam muitas vezes trazendo votos que acabam sendo direcionados pelo nosso sistema eleitoral para formar o coeficiente que elege homens, né? Então, as novas mudanças na legislação, no sentido de você reservar às mulheres recursos, tempo de televisão, né? Agora, uma nova legislação que faz com que o cálculo depois do fundo partidário considere duas vezes os votos destinados a parlamentares, mulheres, tudo isso ajuda muito. Acho que esse é um longo processo. O problema é que eu acho que, com toda essa luta que tem que acontecer, todas essas mudanças, esse enfrentamento ao machismo, você tem mulheres, por exemplo, nos diretórios partidários, se elas não ocuparem 50% das executivas, elas não é muito difícil que a gente tenha 50% do parlamento. Se elas não, então acho que isso é um longo caminho. Mas o que eu queria trazer aqui é o seguinte: tem países que hoje conseguiram avançar em muito. Então eu vou citar, por exemplo, os países hoje que têm mais de 50 ou mais por cento de
participação de mulheres no parlamento são só 3, né? São só 3. Cuba, Bolívia e Ruanda, né? E isso tem um resultado assim, muito significativo. Você pega, por exemplo, Ruanda, foi a partir do momento que eles passaram a ter maioria de mulheres, inclusive chegaram a ter 63% de participação, que conseguiram fazer profundas mudanças trabalhistas de legislação, por exemplo, para mulheres grávidas, né? Então, isso tem impacto de políticas públicas. Agora, o que fazer para que a gente não tenha que esperar esse processo longo, né? Eu acho que a mudança passa pelo sistema eleitoral, essa é a chave. Você pega, por exemplo, a Bolívia, né? Que é um caso aqui na América Latina, um país vizinho, que teve uma mudança profunda. Como é que essa mudança pode se dar? O sistema eleitoral, sistema de votação. Então, por exemplo, se você faz uma lista fechada, hoje o nosso sistema de votação é aberto. Você escolhe se você vai votar em qualquer candidato de qualquer partido dentro do teu estado. E por isso a competitividade, qualquer mulher que for candidata hoje vai disputar com mais de 1.000 outros candidatos, precisa ter recurso, precisa ter estrutura, aquela coisa toda. Numa lista fechada, os partidos indicam qual é a ordem de preferência dos nomes, de acordo com o número de votos que o partido tiver, vai calcular quantas cadeiras o partido ocupa e os primeiros da lista ocupam as cadeiras. Se a gente faz uma lista fechada e coloca na legislação que é obrigatório que essa lista seja alternada, então a gente teria assim, número 1 da lista, uma mulher, número 2, um homem, 3, uma mulher, 4, um homem, assim por diante. Só com isso, você já teria, se fosse no modelo de lista fechada, 50% do parlamento já estaria assegurado que seria de mulher. Mas tem uma outra forma, que é particularmente que eu defendo, porque tem você fazer só uma lista fechada, você acaba distanciando também muito o eleitor do seu representante local. Então, o ideal, eu penso, é a gente ter um sistema eleitoral misto, em que você tem 50% das vagas pela chapa, pela chapa em lista fechada e 50% por voto distrital. Se você fizer por esse modelo, você teria, então, dos 50% de lista, você já garantiria 25% de mulheres. E dos outros 75%, e dos outros 50% que vão ser disputados localmente, né? Se a gente mantivesse apenas o cálculo que a gente tem hoje, que é 15% de mulheres eleitas, você já teria por lá mais 7,5%, 25 com 7,5%, a gente pularia para 32,5% de mulheres no Congresso, que já colocaria a gente acima de América e Europa. Então, se a gente quiser ser mais radical ainda e avançar mais ainda, se a gente conseguir, o que é possível fazer? É possível fazer com que, na eleição distrital, cada distrito, ao invés de serem distritos menores, que elegem ou um homem ou uma mulher, você pode fazer distritos maiores, do tamanho, cada distrito do tamanho de 2, e fazer com que por cada distrito se eleja um homem e uma mulher. E aí, se você fizer isso, você tem 50% do resultado total do parlamento de homens e mulheres. Então, eu digo o seguinte, hoje nós precisamos fazer uma mobilização política para uma mudança do sistema eleitoral. Mudando o sistema eleitoral, a gente consegue fazer com que a gente tenha esse resultado paritário no Congresso Nacional. A reforma do sistema ela é essencial para isso, porque a atual lei, a atual legislação não dá conta de corrigir essas distorções, né, de representatividade. Mas também precisamos lembrar, né, Fernando, que nós estamos falando de representação política, partidária. A mulher precisa participar mais da vida política, né, para que isso se reflita numa posição política partidária, numa representação lá na frente, né? Então, a participação nas discussões em audiências públicas, em discussões políticas, em acompanhar o que está acontecendo, precisa fazer parte da rotina das mulheres também. Você não concorda? Perfeito, é isso. Grace, a conversa está muito boa aqui, mas a gente está aqui para ouvir as nossas convidadas.
Eu estou aqui ansioso para assistir as entrevistas. Então, a partir de agora é com você, Grace. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. E nós temos 3 convidadas ilustres, né? 3 personalidades no campo dos direitos da mulher, da defesa, da democracia também. Tanto a professora Silvia como a professora Eva têm uma longa trajetória nesse campo. Elas são referências, né, para todas nós, porque começaram a luta muito antes, e o legado delas, este legado não pode ser perdido. Então, nós temos a obrigação de dar continuidade a isso. E a Alaina faz brilhantemente isso, não só em Salvador, mas em vários outros lugares, por meio da ONG dela. Ela pertence à nova geração de mulheres na luta. E teremos uma roda de conversas muito legal mesmo, viu? Vamos acompanhar, todos acompanhem daqui para frente, né? Eu vou conduzir com vocês. Agradeço mais uma vez o Fernando e o Movimento Direito Já pelo convite e pela condução desses encontros. E vamos iniciar o nosso bate-papo, né? Nossa conversa, nossa primeira entrevistada é a Eva Blain, socióloga, professora e também foi senadora por São Paulo. Professora, obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra conversar com a senhora. Eu é que agradeço e acho que é um momento muito oportuno de nós discutirmos a democracia já. Já, né? Infelizmente, Eva, antes mesmo de ampliarmos as nossas conquistas, nós precisamos falar de retrocessos, né? É um lamento isso. O governo Bolsonaro ele é marcado por diversos retrocessos no campo dos direitos humanos. Na sua opinião, quais os que mais impactaram nos direitos das mulheres? Olha, eu, como uma boa dona de casa, acho que nós temos que começar fazendo uma limpeza no que nós vamos receber deste governo. E o que nós vamos ter que limpar? Nós vamos ter que tirar as mentiras que foram colocadas, porque, infelizmente, nós fomos brindadas durante esses anos todos com mentiras. Por exemplo, não vamos falar em gênero, vamos falar em mulher. Ora, como vamos deixar de falar em gênero? Nós temos que falar em gênero. Nós construímos durante 20 anos, aliás, o mundo inteiro, a ciência construiu o conceito de gênero. E justamente porque nós construímos gênero, nós ultrapassamos a dimensão física da mulher. E aí incluímos homens, pessoas que têm diferentes visibilidades do ponto de vista do comportamento, homossexuais, pessoas que são transexuais, enfim. E nós incluímos, quando nós colocamos gênero, nós estamos falando em raça, estamos falando em etnia, em classe social, em preconceito, e tudo isso foi retirado. Imagine você, nas escolas, foram tirados os conceitos de gênero. Então, quando você tira gênero, você tira o quê? Todo saber, toda uma ciência que justamente introduziu o quê? Eu vou te dar um exemplo. Quando nós falamos em educação, será que essa educação sem gênero é uma educação completa? Por que, por exemplo, eles tiraram a ideia de que nós temos que ter educação sexual? Não, educação sexual tem que ser feita na família. A família não faz isso. Uma ou outra pode fazer, mas, em geral, as famílias não têm nem competência, nem interesse, nem possibilidade, tempo de orientar suas jovens mulheres e homens. Então, você tirou gênero, tirou educação sexual. Quando você tira educação sexual, o que aumentou? Gravidez na adolescência. Claro, porque por acaso as pessoas vão deixar de transar? Por acaso os hormônios vão deixar de funcionar? Não, mas só que você não orienta, não informa
que existem pílulas, que existe camisinha, que existe toda uma série de possibilidades de você poder transar e não engravidar. Ora, quando nós tiramos educação, gênero e educação sexual, o que fizemos? Acabamos com esta possibilidade e o aumento de gravidez na adolescência e, pior ainda, de abortos mal feitos. Então, quando você vê meninas fazendo abortos mal feitos e morrendo, essa é uma tragédia. A educação é a base, né, professora Eva? Porque esse é um retrocesso que, não só em termos de políticas públicas, mas é um retrocesso até mesmo da sociedade, né? Essa é uma mentalidade, né? A senhora comentou sobre a falta de discussão, de educação, que isso aumentou a violência, que aumentou uma série de situação que me trouxe aqui uma segunda pergunta que se encaixa um pouco nisso, né? Porque eu acho que a pandemia ela agravou aquilo que já estava precário, né? O problema da falta de educação, das pessoas não terem conhecimento e não saber nem o que reclamar, né? Porque se eu não tenho consciência do direito, eu não tenho como reclamar um direito que eu não conheço, não é? É bem nesse caminho, né, professora? E a pandemia trouxe uma situação, eu vou até passar, já faço a pergunta e passo para a senhora, porque eu, como mulher, eu me coloco nessa situação, né? Não no sentido da violência doméstica, mas da sobrecarga de trabalho. A pandemia, ela impôs às mulheres uma série de situações que afetou a qualidade de vida e a segurança. Relatos como o aumento de violência doméstica, não só a física como a psicológica, foi muito maior. Redução salarial, jornada dupla de trabalho, né? Acho que foram as reclamações mais frequentes, né? Trabalha em casa, trabalha com filho, trabalha fora. Depressão, cansaço. Então, o ônus para a mulher foi muito maior. Agora, o pior momento da pandemia aparentemente passou, né? E quais seriam as saídas, Eva? O que poderia ser feito para melhorar toda essa conjuntura que já vinha ruim, né? Antes. Já vinha ruim e foi piorando. Mas o que a pandemia mostrou? A enorme desigualdade. Quando você verifica que as mulheres já trabalhavam, mas perderam seus empregos ou passaram a ganhar menos, os homens perderam seus empregos e, infelizmente, não teve um governo que propiciasse uma certa renda para essa população. O resto do mundo todo teve esse problema de perder empregos ou de ficar em casa, mas os governos deram subsídios para todas as famílias. Ninguém ficou sem ganhar alguma coisa. E nós não, nós perdemos o emprego, a casa, o trabalho. Tivemos que continuar, e principalmente circulando, com total incompatibilidade por nenhum apoio financeiro para essas famílias, e pior ainda, contra as vacinas. Imagine o mundo inteiro lutando, e aí entra a nossa ciência fantástica, porque nós realmente, em 2 anos, produzimos ciência, produzimos vacinas. E nós podemos produzir, nós podemos gratuitamente, e felizmente nós temos o SUS. Então, isso nós temos que fortalecer a educação. Educação, quer dizer, as crianças têm que ir para a escola, sim. As crianças têm que ter internet. Não é só meia dúzia que tem que ter internet, todo mundo tem que ter internet, porque se você não pode ir para a escola tem que vir até a tua casa. Eu vi países em que eles mandavam ônibus fazendo instalação de internet em comunidades. E por que nós não podemos ter isso?
Por quê? Porque nós tínhamos um governo que cortava, achava que tem que ficar sem educação, sem informação, sem vacina. Então, sinto muito, temos que morrer. E mataram. Não é por acaso que morreram 650 milhões de pessoas. Não é por acaso. Eva, eu senti muito isso na pele, né? Porque a educação, nós esquecemos desse outro aspecto, né? A educação veio para casa, né? Então, nós mães eu precisei acompanhar o processo pedagógico dos meus filhos, além de tudo, né? Então, foi um desgaste muito grande, e para as crianças não foi bom, para as famílias foi um estresse, e a sobrecarga para a mulher foi maior, e ela não teve o reconhecimento, e não tem até hoje. E não Como teve que é apoio. possível corrigir? O que seria possível fazer eu não sei se esse governo, né? Mas o que é possível nesse momento, sabe? Em termos de políticas públicas, qual seria o encaminhamento? Tem alguma sugestão? Antes de mais nada, retomar a escola em tempo integral, não de escola de 3 horas, 4 horas, não, tempo integral com alimentação. Isso é fundamental. Nós estamos deixando para quando essa escola em tempo integral? Tem que ser já. Agora, nós vamos reformular. Eu espero que os nossos candidatos tragam propostas nesse sentido. Quer dizer, fortalecimento da escola, escola em tempo integral, fortalecimento da carreira das professoras e professores. Nossos professores têm que ganhar bem, são eles a base deste país. Eu me lembro da Angela Merkel, havia uma reclamação dos médicos dizendo, mas nós estamos ganhando tão pouco, compara com os professores. Aí a Angela Merkel respondeu, mas para vocês chegarem a médicos, vocês tiveram que ter professoras. Então, essas professoras é que são as responsáveis por sua carreira. Elas têm que ganhar. E nós temos que valorizar. Outro dia eu vi coisas lindas de um menino de 6 anos de idade mandando um telefonema para a professora, dizendo, professora, eu sinto falta do seu trabalho, eu sinto falta da sua lousa, eu estou com saudades, volte. Sabe, as crianças sabem a importância dos professores. Eu acho isso fundamental. E eu acho também que, ao recuperar a educação em tempo integral, valorizada, é a hora também de nós mostrarmos que nós, mulheres, temos direitos humanos. O que quer dizer direitos humanos? Direitos. Nós somos cidadãs, nós somos mulheres que contribuem, que vivem, criam família, criam filhos, sustentam este país, somos responsáveis pelas novas gerações. Então, nós temos a nossa cidadania que tem que ser aprimorada, resguardada, enquanto que eu não vejo, por exemplo, este presidente da República e muitos homens que estão aí no governo que não respeitam as mulheres, não respeitam a nossa cidadania. Quer dizer, outro dia não teve uma deputada que o indivíduo vai e passa a mão nos seios dela? Que isso? Quer dizer, nós estamos... Em média, a situação era tão nojenta, cafajeste, para falar português bem claro. Eva, esse é um desafio para o próximo governo, né? Mudar essa mentalidade, né? Porque as políticas públicas, elas passam pela educação. E a educação dos parlamentares, né, professora? A educação não só das pessoas, mas de quem está fazendo as leis e os marcos regulatórios, né? Como que a gente consegue corrigir essa defasagem que já está na ponta, sabe? Desse parlamentar. Agora, como que a gente consegue? Porque a base é importante, a educação, concordo que é imprescindível, mas até
esses jovens chegarem nesse posto, né, de fazer as leis, de se manifestar? Como é que a gente resolve esse problema? Que nós nos enfiamos aí agora com essas pessoas que fazem leis, que até falaremos do deputado aí que foi objeto da questão, mas a senhora consegue apontar alguma solução até para o próximo governo? Mas eu acho o seguinte, vamos falar português claro, nós vivemos uma sociedade patriarcal, ainda vivemos uma sociedade patriarcal, ainda temos os restos da escravidão, que estão, infelizmente, muito vivos. Então, nós vivemos uma sociedade em que temos que educar homens e mulheres que masculinidade não quer dizer ser machão, ser mandão, ser bom de cama. Masculinidade não é isso. Masculinidade é ter respeito por si mesmo, respeito por todos. Masculinidade não é força, é compreensão dos direitos das pessoas, dos direitos humanos. Masculinidade não quer dizer que você vai para a guerra, não quer dizer que você vai estuprar as pessoas durante a guerra, ou na rua, ou as meninas. Não, masculinidade significa autorrespeito. As pessoas, homens e mulheres, têm que entender que tem que ter respeito por si mesmos. Se você não se respeita, você não vai respeitar o outro. Então, ficamos repetindo esse patriarcado que, na verdade, quer mandar na base do chicote. E isso vai passar para a polícia, isso vai passar para o exército, isso vai passar para as leis. E tudo isso nós podemos e devemos reformar. Então, quando eu estou falando em educação, eu não estou falando educação num sentido muito simples, não. Eu estou falando no conjunto dessa educação, em todos os níveis. Sim. Isso me dá um gancho aqui para falarmos, falando em patriarcado, que eu acho que tem muito fundamento e a raiz de muitos problemas, Eva. O áudio, né, que nós ouvimos essa semana, né, esse lamentável episódio, né, recente o áudio de um deputado que chocou a todos pelo conteúdo sexista e misógino, percebe-se que, além de machista, né, além de vulgar, ele desconhece, né, os terrores de uma guerra. E a senhora estudou muito isso, não? A imigração, todas essas circunstâncias, né, de deslocamento, né, professora? E a guerra, ela é muito ruim, em especial para as mulheres. E eu me lembrei, né, nesse episódio das troianas de Eurípides, até citei para a senhora, porque de Eurípides até hoje, então são 3.000 anos de história, e a escravização e o abuso contra as mulheres e outras atrocidades, elas são frequentes, né? E por que razão? Independente da escolaridade, porque no caso desse deputado, por exemplo, imagino que ele teve acesso a boas escolas, inclusive. Ele tem acesso a uma classe social um pouco mais privilegiada que muita gente. Sabe, independentemente de crença e etnia, os homens violentam as mulheres em zonas de guerra, seja uma guerra entre países ou até mesmo a guerra urbana, né? Eu queria a sua opinião, assim, o que a fala deste deputado revela sobre essa persistência histórica, até mesmo milenar, desse discurso violento contra a mulher e dessa violência mesmo, de fato, né? Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que esta figura, ele conseguiu o que ele queria, que era ser reconhecido. Infelizmente, ele passou a ser reconhecido a partir do lado mais nefasto da sua personalidade. Mas eu acho que nós estamos dando espaço demais para esta figura. Eu acho que chega. Nós temos mais que discutir que a guerra ela não é boa para ninguém, muito menos para as mulheres, muito menos para as crianças. Você acha
Porque há homens feministas que também não aceitam este tipo de comportamento, de explorar uma mulher que está numa situação terrível de guerra. Quer dizer, eu acho que esta figura, eu confesso para você que me dá um pouco de náusea. Então, eu não quero, nem quero guardar o nome desta pessoa. Não sabia. Eu acho que ele queria isso e ele conseguiu, só que de uma maneira muito ruim para ele mesmo. Eu acho que a mãe dele, a mulher, a namorada, ficaram com vergonha de ter relação com um indivíduo desses. E eu fico pensando, o dia que ele tiver um filho ou uma filha e tiver que ouvir que o seu pai falou uma coisa dessas, eu acho que o preço que ele vai pagar o resto da vida vai ser muito, muito grande, e chega de falar deste indivíduo, basta, não vale a porque pena. É a educação, Eva, como você comentou, porque até para não esticar muito, eu concordo com você, mas quando a gente pensa, quando olha, né, um homem de 35 anos com um comportamento desse, né, é muito tempo passando a mão na cabeça de uma pessoa irresponsável e cafajeste, sabe? Agora talvez aprenda, acho que ele aprendeu agora, demorou para ele sentir as consequências das suas falas e dos seus atos, que isso tenha um efeito, se possível, pedagógico para outros homens, que são muitos, né? Tem aqueles que não é só de um campo da direita, a gente tem esse machismo em todos os campos, né, professor? É verdade. Em todos os campos, eu acho que aí valeria a pena nós falarmos um pouco sobre segurança pública, porque nós, mulheres, estamos muito sujeitas a questões relacionadas com o feminicídio, com a violência, e eu acho que isso nós podemos trabalhar. Eu acho que a partir de temos que reconstruir o que já tínhamos feito no passado. Nós já tínhamos um Ministério da Mulher, nós já tínhamos delegacias da mulher, nós já tínhamos todo um aparato que foi simplesmente desfeito. Então, quando você vê essa violência contra a mulher, não imagine que isso é efeito só da pandemia, não é. É porque foi desmantelada toda uma infraestrutura de apoio às mulheres. E essa infraestrutura a gente tem que recolocar, melhorar, agora avançar mais, usar a tecnologia que podemos ter e, sobretudo, agora ligar isso com o meio ambiente, porque nós, mulheres, estamos ligadas com a reconstrução da natureza, do meio ambiente, de toda a reconstrução da natureza, o respeito à população indígena. Quer dizer, tudo isso está articulado. E nós dos direitos já queremos exatamente isso, essa democracia que traga todas essas novas, antigas e melhoradas situações de enfrentamento da violência. A mensagem é essa, né? Vai reconstrução, né? Infelizmente, gostaríamos de falar aqui sobre novas conquistas, mas a gente tem que falar de reconstruir, de retomar, né? As instituições, a delegacia, eu acho isso importantíssimo, a questão de segurança pública, sim, porque a mulher precisa ser ouvida num local adequado, por pessoas adequadas, ela não vai se expor para um homem, é muito difícil chegar numa delegacia, é uma situação muito humilhante para a mulher. É isso, né, professora? É reconquistar e trabalhar muito. Esse ano é muito importante para isso, né? As eleições, elas têm esse papel, a gente precisa pensar muito, né, em quem eleger, né, professora? Eu quero saber os programas dos nossos e das nossas candidatas. Quero saber no legislativo, no executivo, quer dizer, todo mundo, quero saber quais são os planos,
Porque nós estamos porque quer o Lula, porque tem o Bolsonaro, porque tem o Moro. Não, gente, qual é o programa desse pessoal? Qual é o programa na área da educação, da violência, do trabalho, da renda, do emprego, dos direitos? Eu quero saber tudo isso. Fora, senão não adianta nem a gente voltar a ter eleições, porque é claro que eu quero eleições, mas eu quero programas. Em programas. Perfeito, perfeito. Eva, foi um papo muito bom, viu? Agradeço muito, esses minutos passaram rápidos. Obrigada mesmo, né? Quero colocar alguma coisa, alguma consideração final? Eu só quero dizer para você que esse conjunto de situações, neste momento, eu sou otimista. Eu acho que é um momento em que a gente pode reconstruir e melhorar. E eu faço parte de Direitos Já justamente por causa disso, porque eu não estou, neste momento, interessada num determinado partido político, mas num programa. E eu quero muitas mulheres na política, porque nós, mulheres, trazemos essas preocupações. Os homens também, mas não todos. E, enfim, eu acho que se nós tivermos mais mulheres na política, teremos mais força para mudar este quadro. E eu agradeço a participação. Obrigada, Eva. Obrigada ao Movimento Direito Já, ao Fernando, a todos que nos assistiram, que vão nos assistir. O material ficará disponível nas redes sociais do Direito Já. E, Eva, eu quero vê-la novamente. Quero conversar mais. É uma inspiração para todas nós, viu? Como você sabe, eu sou professora e eu estou disponível como professora. Obrigada, Eva. Boa tarde a todos. E agora vamos para a nossa segunda entrevistada desta série de encontros. Nossa querida Laina Crisóstomo, vereadora pelo mandato coletivo Pretas por Salvador, na Bahia. Laina Crisóstomo é advogada, fundadora da ONG Tamo Junto. Obrigada, Laina, por aceitar nosso convite. E eu quero já fazer a primeira pergunta, repetindo a primeira provocação para a professora Eva. Laina, o governo Bolsonaro ele é marcado por uma série de retrocessos no campo dos direitos humanos, né? E notadamente nos direitos das mulheres. Quais mais impactaram, na sua opinião, né? Quais os retrocessos maiores nos direitos das mulheres? Então, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, feliz, né? O Direito Já é um espaço em que a gente faz luta, faz resistência, né? Luta por democracia, né? E, acima de tudo, luta por direitos humanos, né? Eu acho que esse é o nosso principal debate nesse espaço, né? Então, essa pergunta que você traz, né, nesse mês que é tão simbólico para nós, que é o março, né? Eu gosto de dizer que a gente precisa seguir fazendo luta não só em março, né? Março é um mês que, como você falou, né, são muitas agendas, muitas atividades, mas, ao mesmo tempo, também é um mês em que a gente consegue, né, em vários espaços, ter visibilidade para denunciar as coisas que a gente vivencia. E aí, enfim, falar desse governo atual. Tivemos De uma muita... teve interrupção. Teve uma ligação aqui no meio, desliguei. Posso continuar do ponto que eu estava? Pode. Então, eu acho que falar desse governo é falar de muitos retrocessos que a gente tem vivenciado. Entre eles, né, como a gente está no mês da mulher, e essa pergunta tem a ver com essa ausência dessas políticas públicas para as mulheres, é falar do retrocesso, por exemplo, do orçamento, né? Houve um retrocesso, uma diminuição significativa do orçamento, na verdade, desde o governo de Temer, né? A retirada brutal, né,
do golpe contra a Dilma já faz com que haja uma perda de recursos, mas o governo Bolsonaro, ele retira muitas cifras, né? O que a gente brinca daqueles 3 zeros que a gente não tem nem dimensão, às vezes, de quanto custa, né? Milhões, bilhões, trilhões. Então, retiram muitos zeros daqueles que fazem com que a gente não consiga investir realmente em políticas públicas. É preciso que se diga que não dá para a gente dizer que vamos fazer enfrentamento da violência contra a mulher fazendo luta todo dia na rua apenas. Não, é também fazer luta na rua todo dia, mas se o Estado não entende como prioridade investir em mulheres, não adianta a gente ir para a rua e não ter, por exemplo, a possibilidade de construção de novas DEANs, né? A construção de mais casas-abrigos, casas de acolhimento, né? Enfim, garantias de mais mulheres nos espaços de poder, garantia de renda para as mulheres, né? Então, a gente precisa também, né, enfim, fazer com que o orçamento seja prioridade em investir em mulheres. Além disso, não é só no campo político, né? A gente pode citar o retrocesso do orçamento, a gente pode citar o desmonte do 180. É importante que se diga porque, Grace, na verdade, teve um desmonte absurdo do 180. Aqui em Salvador, por exemplo, tinha uma central de atendimento do 180 que foi fechada. Ou seja, há cada vez menos atendimento ao 180 porque há tentativa de unificação do Disque 100, né? Inclusive, nesse período de pandemia, foi um absurdo, porque tentaram migrar tudo para o Disque 100, sendo que a gente tem uma conquista histórica, que é um número específico, uma central específica para atendimento de violência contra a mulher, e que virou música, né? E que acabamos de perder uma musa, né? Que é a Elza Soares, no combate ao enfrentamento à violência contra a mulher, e 180 virou música e virou algo que a gente cotidianamente gritava. Ligue 180, disque 180, chama 180, e simplesmente há um desmonte desse governo Bolsonaro. E aí, outras duas situações que eu acho que são muito fortes para nós, que é as falas extremamente machistas e misóginas desse presidente. Pode parecer besteira, né? Porque tem gente que vai dizer que é mimimi, né? Que é mimimi, mas não é mimimi. Quando um presidente, o maior chefe de Estado de um país, pormenoriza a existência das mulheres, esculacha com a vida das mulheres, com o corpo e com a liberdade das mulheres, isso é um recado. É um recado de que se o presidente faz, todo mundo pode fazer. Então, isso repercute no aumento significativo do número de violência. Aumentou o número de violência, aumentou o número de estupros contra as mulheres, por exemplo, em menos tempo. Se a gente, antes do governo Bolsonaro, tinha uma mulher sendo estuprada a cada 11 minutos, passa a uma mulher a cada 8 minutos e, enfim, no início do governo Bolsonaro, o Ministério Público Federal anuncia que é um estupro a cada 1 minuto. Isso é muito significativo. E isso junta tudo, né? Com a diminuição do recurso, diminuição do orçamento, desmonte do 180, aumento, e ao invés da gente investir em políticas públicas, é um contrário. Além disso, o governo Bolsonaro, desde o governo Temer, o governo Bolsonaro segue essa linha, que é não enviar para a CEDAW. Acho que, enfim, né? Tem uma companheira incrível também que está sendo entrevistada, que vai falar muito sobre isso, né, Silvia Pimentel. Não envia informações à CEDAW. A CEDAW é o comitê da ONU que trata sobre gênero. Ou seja, quando o governo não envia essa informação, ele está ocultando dados, omitindo dados. Sabe por quê? Para que ele não seja cobrado por políticas públicas. Para que não caia índice de desenvolvimento humano, para que continue a tentar conseguir investimento internacional. Só que isso faz com que a gente não saiba quantas de nós morrem todos os dias, não saiba quantas de nós é violentada todos os dias. Invisibilizar dados e estatísticas, a gente não vai ter censo, minha gente. A gente não vai ter censo. Isso é muito grave, porque isso é invisibilizar a existência do povo brasileiro na sua diversidade. Enfim, tentei trazer sistematicamente, resumidamente, todas as catástrofes desse atual governo contra as mulheres, que é muita, viu, mulher? Não é só um retrocesso, é um desmonte, né, Laina? Porque a gente não só está voltando. O que você fala, o que você está trazendo é gravíssimo, é gravíssimo. Agora, foi muito fácil desmontar. Laina, você não concorda comigo? Ou qual a sua opinião? Porque quando a coisa é bem montada, pensando assim, ela não é desmontada fácil, porque não é possível que em 3 anos, né, que ele está terminando agora o 4º, a gente tenha visto tudo isso. Tudo bem, começou com o Temer, né? Temer já foi alimentando o ovo da serpente ali. Mas o Bolsonaro, ele, em 3 anos, o que ele fez
foi assim, foi brutal. Eu queria saber de você, antes de passar para a próxima pergunta, se teve alguma... Você enxerga que na criação das políticas públicas, ela estava bem assentada? Porque como que esse desmonte aconteceu tão rápido, se a gente pensar no Bolsonaro, e com essa facilidade que quando a gente viu, a gente dorme com direito, a gente acorda sem ele. E é todo dia assim, a gente está 3 anos dormindo de um jeito, acordando de outro, Laina. Você consegue enxergar assim, o porquê? Tudo bem que a gente tem mentalidade, tem Bolsonaro, tem muitas coisas, mas até para a gente se posicionar daqui para frente, o que a gente tem que fazer de diferente na militância, no ativismo, nas políticas? Então, eu acho que, sim, é óbvio que existe uma fragilidade na conquista das políticas públicas para as mulheres, mas eu acho que é para além da fragilidade, tudo que foi conquistado muito recentemente, né? Então, as políticas para as mulheres, elas foram conquistadas muito recentemente. Se a gente fala de direito ao voto, minha gente, a gente está falando que as mulheres conquistaram o direito ao voto há 90 anos. E é importante que se diga que quando as mulheres conquistaram o direito ao voto, elas só podiam votar com a anuência dos maridos ou dos pais. O voto não era secreto. Se ela não tivesse, por exemplo, renda fixa, ela não podia votar. Existiam critérios extremamente perversos para a exclusão das mulheres da política. Então, isso faz com que a gente tenha... Enfim, a gente está falando da Lei Maria da Penha, por exemplo, que é a nossa grande lei, né? Uma das maiores leis, né, do Brasil, né, mas também do mundo, né, a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher, porque é uma lei completa que entende a pessoa vítima de violência, né, a mulher, como mulher cis ou trans, nesse processo de uma forma extremamente completa, pensa assistência social, psicologia, pedagogia, segurança pública, educação, é uma lei extremamente completa, judiciário, mas é uma lei que ainda a gente batalha pela efetividade, pela aplicabilidade plena da lei. Ou seja, né, Simone de Beauvoir já dizia isso, né? Quando a gente conquista direitos, quando existe a perda, né, de democracia, a retirada de direitos, os primeiros direitos a serem retirados são os das mulheres, né? Isso é um fato. E isso acontece exatamente porque a gente tem menos mulheres na política, né? A proporção de mulheres que existe no Brasil é muito maior do que a representatividade que a gente tem na política. E é isso, sem sombra de dúvidas, né? As pessoas falam que a representatividade é besteira, a representatividade importa porque nós sabemos a dor que a gente sente. Então, na construção de um projeto de lei, na garantia de uma política pública, no investimento no orçamento, né? Aqui, recentemente, na Câmara, a gente votou PPA e LOA, e foi um desastre. Eles rejeitaram todas as emendas que a gente fez. Todas as emendas propostas pela oposição foram retiradas, foram rejeitadas. Por quê? Porque o entendimento é outro. Não é pela vida das pessoas, pela qualidade e bem-estar. É pelo lucro, é pela retirada de direitos, é pela entrega ao capital. Então, isso tem a ver também com um projeto político contra as mulheres. E a gente está falando de uma sociedade que é patriarcal e machista há muito tempo, né? Não é de hoje. Então, tem a fragilidade, mas também tem um processo recente de conquista, né? A gente não pode descuidar, né? A gente precisa manter a vigilância. Então, a gente pode achar assim, conquistamos, pronto. Não tem nada pronto, né? E a participação das mulheres, Laina, você tem toda a razão. Elas precisam participar mais da política, né? Elas precisam mesmo ocupar esses espaços. E para o nosso azar, né? Nós ainda tivemos uma pandemia no meio do caminho, né, Laina? Que já estava ruim a situação. Aí a pandemia impôs às mulheres, né, uma série de situações que afetou demais a qualidade de vida e a segurança, né? Então, os relatos de violência, eles aumentaram, além de outros reflexos, né, na jornada de trabalho, que dobrou, triplicou, né? Muitas mulheres trabalhando, cuidando da casa e acompanhando a criança na aula virtual, né? Casos de desemprego, redução de salário e tudo que vem junto, né? Depressão, ansiedade, medo. Então, assim, se a situação era ruim, a gente conseguiu colocar a mulher numa situação mais delicada ainda. E como que agora que a pandemia... a gente tem problema do governo ainda, né? Mas como você vê, quais seriam as medidas necessárias a curto prazo
para as políticas, em termos de políticas públicas, né, para auxiliar essa mulher, né? Nesse momento que a pandemia parece que está, né, já entrando na sua fase final, já as pessoas estão liberando máscaras, agora a gente precisa retomar a vida. E, além dos retrocessos que nós tivemos com o Bolsonaro, que agora a gente tem um problema novo, né, que a pandemia trouxe. Na sua experiência, aquilo que você ouve, quais seriam as políticas públicas emergenciais, sabe, para tentar minimizar um pouco esse efeito negativo sobre as mulheres? Ai, mulher, a gente passaria uma tarde inteira aqui falando disso, viu? É desesperador ver a situação que a gente se encontra, assim. Sei lá, eu me lembro de um período da pandemia, quando saiu a notícia, né, na verdade, o início da pandemia, né, março, abril, quando começam os lockdowns, assim, bem severos, 2020, e sai uma matéria, né, um jornal de grande circulação, e a matéria diz, nossa, que absurdo, né? Tipo assim, as pessoas estão em isolamento, mas diminuiu o número de pedidos de medida protetiva, diminuiu o número de denúncias nas delegacias. É óbvio, as mulheres não estavam conseguindo sair de casa, elas não conseguiriam denunciar. E aí, um mês depois, esse mesmo grande jornal de circulação, ele faz uma matéria dizendo que era perceptível, né, enfim, depois de dados, né, comprovados, que houve um aumento significativo no número de mortes violentas de mulheres dentro dos lares. Ou seja, as mulheres não estavam conseguindo sair, ou seja, elas estavam morrendo dentro de casa, porque elas não conseguiam ter acesso a políticas públicas e elas não conseguiam romper com o ciclo da violência naquele lugar que deveria ser seguro, que é o lar da gente, e elas seguiam no processo de violência. Nesse período de pandemia, por exemplo, a Tamo Juntas passa a atender... Olha, no Instagram, no início da pandemia, mulher, foi desesperador. Porque, na verdade, a nossa rede que mais tinha pedido de ajuda era o Facebook, né? E aí, no período da pandemia, começa a crescer o número de pedidos de ajuda pelo Instagram. Né? A gente começa a remontar o site para que as mulheres tenham mais facilidade de acessar algumas informações da rede local, enfim, a gente monta um mapa onde as mulheres clicam e elas sabem na sua cidade o que é que tem, né, de informação de acesso, e era desesperador, assim, porque aumentou em quase 400% o pedido de ajuda pelo Instagram da Tamo Juntas. A gente está falando de uma organização não governamental, minha gente. O Estado deveria prestar esse serviço, era o Estado que tinha que dar conta. E a partir de projetos, a gente consegue ampliar, por exemplo, mais lugares no Brasil que tivessem WhatsApp, porque era mais fácil também que as mulheres entrassem em contato com a gente através do WhatsApp. Então, a gente consegue aprovar um projeto, consegue um recurso, compra celulares para alguns outros estados, que eram os estados que mais tinham, né, prevalência de violência. Enfim, a gente vai tentando estratégias. Mas o Estado precisa garantir que essa mulher, em situação brutal de vulnerabilidade, seja acolhida. É o mínimo que se precisa. E aí, a gente precisa pensar em 2 eixos, sabe, Grace? 2 eixos que, para mim, são fundamentais. Um é a perspectiva econômica, é a renda. É garantir renda para essas mulheres. Porque quando as mulheres estão em situação de vulnerabilidade, muitas delas, especialmente nesse período da pandemia, foi muito violento esse período da pandemia, porque muitas mulheres já estavam no mercado da informalidade, né? Elas já estavam desempregadas, sem uma renda fixa, sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas. Mas, para além disso, elas trabalhavam na informalidade. Então, aqui em Salvador, por exemplo, trançar cabelo, né? Enfim, aqui tem uma praça, uma grande praça aqui no centro da cidade, onde as mulheres, por exemplo, elas vendem quentinha, elas trançam o cabelo na rua, elas fazem, né, sobrancelha. Então, esse processo com a pandemia e com o fechamento total em lockdown faz com que elas percam a renda que elas tinham diária desse trabalho informal. E isso faz com que as mulheres se tornem ainda mais vulneráveis. Né? Você fala do aumento das mulheres, por exemplo, no cuidado, né, com alguém da família. As mulheres passam a cuidar de alguém da família. 50% das mulheres que não cuidavam de ninguém passam a cuidar de alguém da família. Sejam as crianças, sejam os maridos, sejam os filhos, né, mais velhos, sejam os pais, os avós, os parentes próximos. E isso é algo que faz com que as mulheres tenham menos capacidade de romper ciclos de violência, por exemplo. Isso torna elas ainda mais vulneráveis, mais presas dentro de casa, sem liberdade, sem autonomia. Isso tem a ver com um processo que é uma lógica do patriarcado e do machismo, de impedir que as mulheres consigam ascender. E aí o Estado precisa garantir renda para essas mulheres. Né? A retirada do auxílio emergencial foi absurda. Foi absurda. Um roubo. E aí a gente fala roubo, não é na perspectiva jurídica, porque seria furto qualificado, né?
O furto qualificado do auxílio emergencial das mães pelos pais foi absurdo. Os pais que sempre foram extremamente ausentes, pedindo auxílio emergencial, dizendo que cuidavam dos filhos. E várias mulheres não conseguiram pedir auxílio emergencial. A gente viu isso em vários lugares. E a inexistência agora do auxílio emergencial e agora, mais recente, do Bolsa Família, né? Existe uma política de retirada de políticas públicas para as mulheres. Enfim, a encerrada do programa Minha Casa Minha Vida, são várias possibilidades, porque quando a gente fala da garantia para que essa mulher rompa com a violência, eu preciso garantir a ela tudo. Eu preciso garantir a ela comida, casa, né? Um local onde ela tenha direito à cidade, acesso à saúde, acesso à educação. Então, isso é um pacote completo. E com esse processo, isso foi ainda pior. E aí é preciso pensar estratégia. E essa estratégia precisa ser pensada não por quem lucra, mas sim por quem sofre a opressão. Eu lembro que aqui em Salvador o debate da gente era da pandemia, enfim, o auge da pandemia, isso abril, maio, bombando a pandemia, um monte de gente morrendo. Aí junho, julho, enfim, o prefeito começa a dialogar sobre a abertura de shopping. Eu dizia o quê, minha gente? O CRAS, o CREAS, o Centro de Referência, a Casa de Acolhimento, tudo fechado. As políticas de assistência social, todas fechadas. Mas se abre o shopping para poder garantir lucro, porque o comerciante está sendo penalizado. Garanta a política pública para que ninguém perca dinheiro, para que ninguém perca renda. Vamos investir nos pequenos empresários, vamos investir, porque muita gente, enfim, faliu nesse processo porque não teve política pública do Estado. Não foi culpa do fechamento do lockdown. Lockdown foi para garantir a vida das pessoas. Se morreram tantas pessoas como morreram, poderiam ter morrido muito mais. Então, enfim, pensar em estratégia para garantir renda, trabalho, né? Enfim, e acessos. Laina, e agora me diga, quem faria isso, né? Porque a gente está no final de um mandato, a gente precisa de tudo isso para ontem. Você vê alguma perspectiva, primeira pergunta, né, desse governo fazer alguma coisa? E segundo, qual é o desafio para o próximo governante, sabe? As medidas emergenciais você já falou que precisa, né? Mas qual o desafio no campo político, no campo das políticas públicas também? Esse momento, como você enxerga, né? De final de mandato, pouca coisa pode ser feita, e início do próximo, né? Qual a sua expectativa, a sua esperança? Conta um pouco para a gente. Então, esperar que esse governo faça é muito difícil, sabe? Muito difícil. Na verdade, o que a gente tem visto é a destruição total dos direitos, né? A destruição total dos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né? A garantia de uma assistência social, a garantia de uma aposentadoria, a garantia de um INSS, por exemplo, que funcione. É terrível ver servidores do INSS batalhando para que aquilo funcione e o governo retirando todas as possibilidades de direito. A gente tem companheiras, por exemplo, que estão adoecidas, doentes mesmo, né? Enfim, com vários processos de saúde, e a velhice está sendo marcada para daqui a 6 meses. O governo não tem interesse. É a Caixa Econômica que está sendo desmontada. Na verdade, o Estado ele está sendo desmontado. Na verdade, é uma política que é para além de fascista, né? Ela é fascista, ela é neoliberal, ela é uma fascista, ela é uma política, né, que a gente chama de política genocida mesmo, né? Uma política para matar das diversas formas, seja pela arma do Estado, seja pela ausência de políticas públicas, seja pela perda de renda, ou seja por Covid. Então, são as várias formas. E aí, nesse governo, é muito difícil ter esperança, sabe, Grace? Porque no meio da pandemia, eu lembro que no início, né, no momento mais severo dos dados de violência contra a mulher, por exemplo, e dos dados de morte por Covid, a gente teve, e tem ainda, né, uma ministra de mulheres que fez concurso de máscara, mulher. Ela fez concurso de máscara, sabe? Eu ficava dizia, gente, não, essa mulher, eu não tenho condição de dar conta. E é isso, eu sempre falei, né? Não é toda mulher que me representa, vamos combinar. Tem mulheres que estão a serviço do machismo. Tem mulheres que fortalecem o patriarcado. Ela fez uma fala contra o programa de combate à pobreza menstrual, sabe? É sobre isso, gente. Isso é um absurdo completo. E aí, para além disso, né, eu acho que o próximo governo tem um desafio muito grande, assim. Primeiro, a retomada dos investimentos, a retomada de um orçamento digno para as mulheres, a retomada de um ministério de mulheres, né, um ministério de mulheres atuante, que não seja aquele pacotão, né, porque o ministério é Ministério de Mulheres, Família, Direitos Humanos, não sei o que, um pacote,
né, que no final das contas, não, enfim, não tem feito nada, tem devolvido dinheiro, minha gente. O dinheiro é pouco e ainda está devolvendo dinheiro. Como se a gente não tivesse a possibilidade, né, de fazer nada. Eu acho que a ampliação de um programa que foi criado, né, atrás, e que a gente precisa entender que não é um programa de governo, é um programa de Estado, que é a Casa da Mulher Brasileira. A gente precisa retomar esse projeto, que é um projeto incrível para o enfrentamento à violência contra a mulher. A gente precisa espalhar isso para o Brasil inteiro, para que esse programa, a Casa da Mulher Brasileira, aconteça. Mas, para além disso, irmão, eu acho que é ano eleitoral e a gente precisa ser muito sincera. A gente precisa eleger mais mulheres. E precisa eleger mais mulheres com o projeto político que a gente defende, que é um projeto político feminista, antirracista, anti-LGBTfóbico, que combata a violação de direitos humanos. A gente precisa eleger mais mulheres para o nosso campo e para a nossa luta, aumentar essas trincheiras. Não dá para continuar sendo o número ínfimo que nós somos de representação política quando nós somos maioria dessa população. Nós somos maioria, nós morremos de mortalidade materna, morremos de violência obstétrica, morremos de violência contra a mulher, de feminicídio, de violência política de gênero a gente morre. Então a gente precisa ser maioria no campo da política e o próximo governo precisa ter responsabilidade de colocar mulheres no alto escalão. Os governos da América Latina têm dado esse recado e esse ensinamento. Os governos da América Latina, que foram eleitos recentes e que têm pauta de direitos humanos como estruturante, entenderam a importância de colocar mulheres nos espaços da alta cúpula. Sim, ministras, não só ministra de mulheres. É ministra de orçamento, é ministra de infraestrutura, é ministra, enfim, e alta cúpula que possa dialogar e pensar nos espaços de poder e decisão. Enfim, eu acho que vai ser um desafio e eu fico brincando que é isso, assim, sei lá, às vezes a gente quer ter máquina do tempo, né? Voltar atrás para pagar todas as misérias que esse homem fez. A sensação que dá é essa, assim, pega uma caneta e faz um decreto, revoga todas as besteiras e violências que esse homem fez na retirada de políticas públicas. A sensação que dá é essa. Eu acho que o pacto tem que ser esse. Quem entrar, revogue todas as merdas que esse homem fez, minha gente. Pelo amor de Orixá. É sobre isso, minha irmã. Laina, ótimo, para finalizar rapidamente, faltam 5 minutos para a gente terminar, eu queria que você pudesse explicar um pouco e dizer da experiência do mandato coletivo. Até para estimular, né, mais a entrada. O que é, como foi, e conta para a gente, para incentivar. Então, eu acho que a ideia do mandato coletivo tem a ver com a nossa experiência de movimento social, né? A gente vê lá no grupo do Direito Já a diversidade de pensamentos, a diversidade de posturas, né? De espaços ideológicos mesmo, de lutas ideológicas, mas a gente tem algo que nos une, né? É lutar pela democracia e lutar pelo fora Bolsonaro. Isso é um fato para nós. Então, eu acho que pensar no mandato coletivo é um pouco dessa experiência do movimento social. É juntar pessoas que têm muitas convergências políticas, mas que não são iguais, porque ninguém é igual, todo mundo é único, mas é pensar como essa ocupação da política institucional ela vai ser cada vez mais democrática. A gente gosta de dizer, o mandato coletivo da gente são de 3 mulheres pretas que estão, por exemplo, em 3 áreas da cidade totalmente diferentes aqui em Salvador. A gente já começa quebrando aí, né? Porque a galera fica dizendo, é vereador do bairro. Não, a gente é vereador de várias regiões da cidade. Mas é para além disso, as pautas são diversas. Eu faço enfrentamento à violência contra a mulher, sou uma mulher lésbica, sou uma mulher gorda, sou uma mulher mãe, né? A companheira Cleide é uma companheira evangélica, uma companheira heterossexual, faz luta por moradia, né? A companheira Gleide é bissexual. Então, a diversidade ela é muito grande e isso faz com que os olhares para pensar política pública também sejam diversos. Então, a ideia do mandato coletivo também é um espaço de acolhimento a nós, que em vários momentos nunca tivemos espaço na política, é importante que se diga. Pesquisas mostram que candidaturas coletivas são os maiores espaços onde negros e negras, mulheres, LGBTs, povo de santo ocupa esse espaço. Então, que a gente siga ocupando espaço, assim como a gente faz no movimento social. Eu gosto de dizer, Grace, que a gente faz a militância de bonde, né? A gente entra de grupo, né? Porque é isso, não é de 3 só não, a gente vai de bonde, porque quando a gente faz a luta no coletivo, as trincheiras elas são muito fortalecidas para a luta pelos direitos humanos, sabe? É sobre isso. Vão ocupar tudo. Laina, adorei o bate-papo, gravar com você. Se eu ficar mais um pouquinho, já vou estar falando com esse sotaque gostoso, com essa cadência. Adoro. Muito obrigada por esse tempinho. Eu sei que a sua agenda é super corrida, é intensa,
mas foi uma honra mesmo e uma satisfação conhecer um pouco mais do seu trabalho e poder gravar isso, poder deixar registrado para que as pessoas ouçam depois. E vamos ter que marcar outras vezes também, estamos aqui à disposição, viu? Muito obrigada. Com certeza, irmã. Um beijo e tamo juntas, viu? Para a nossa última entrevistada desta semana especial para comemorarmos o Dia Internacional das Mulheres. Tenho a honra de entrevistar, bater um papo com a professora Silvia Pimentel, professora e doutora em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, onde leciona a disciplina Direito, Gênero e Igualdade. Nessa disciplina, ela trabalha o direito das mulheres na perspectiva da interseccionalidade. Obrigada, Silvia, por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la conosco. Silvia, tem uma pergunta que eu fiz para as nossas outras duas convidadas e eu gostaria que você comentasse também. Quais foram os retrocessos do governo Bolsonaro na área dos direitos da mulher? Bem, Grace, se você me permite, eu gostaria bem rapidamente salientar um pouco quem eu sou. Você apresentou, mas eu gostaria de destacar aqui nesse momento, né, essa mulher de 82 anos, né, mãe de um monte de filho, vó de um monte de neto, e agora com um bisneto, e uma mulher que, desde a década de 70, muito especialmente meados dos 70, não é? Participou, né? Desde o início desta fase, vamos chamar dessa nova fase dos direitos das mulheres, de nós feministas aqui no Brasil, que foi fundamentalmente na década de 70, começou um pouquinho no Rio, nós mais a meados da década de 70. E o quão interessante, eu quero registrar isso, é que isso se deu ao mesmo tempo em que nós estávamos em plena ditadura, não é? Ainda pequenos grupos buscando verificar de que forma resistir, de que forma fazer ultrapassar. Ai, que dó, não, puxa vida. Sabe o que acontece? É uma médica minha que eu tinha ligado, mas eu não vou poder. Eu vou levar isso embora, eu tinha diminuído. Eu diminui o som e tocou. Vou ter que voltar tudo outra vez, não é ou não? Vê um pedacinho que eu posso pegar. Eu vou tirar meu celular daqui. Nossa, eu estou mutada aqui. Ô, Cacá, vamos começar de novo? Porque aí na edição fica mais fácil, né? Ai, que chato, porque estava dando certo. Ô, Silvia, então vamos fazer o seguinte, na hora que eu falar de apresentar e agradecer a sua presença, aí eu passo já para... Eu falo do retrocesso, mas eu não vou fazer a pergunta do impacto. Eu vou falar assim, quais são os retrocessos? E já vou trazer pela perspectiva histórica, da sua experiência de 82 anos. Nossa, tem história para contar. Mas eu vamos fazer assim? Desse jeito que eu fiz aí, a coisa? Pode! Eu acho que eu espero que eu preciso levar meu celular embora, que eu pus num outro cômodo, mas ele continua tocando. Você espera só um minuto? Ele com calma. Temos calma. Né, Cacau? É melhor, isso, né? Começa de novo. Eu vou deixar você aqui no início de novo. Porque aí antes de fazer a pergunta, eu já passo para ela, porque ela faz esse contexto histórico, que eu acho que aí 82 anos, né? Tem que reforçar mesmo, né? Uma luta antiga, né? Mas o que me deixou chocada na Laina é 1 estupro por minuto. Tá vendo? A gente está em 2022.
Que horas que é a reunião do Direito Já? 7 horas, né? Ah, então dá. Eu tenho aula de inglês às 7, eu não vou assistir. Deixa eu ver se a Marisa respondeu aqui para adiar isso aqui. Ah, eu já falei ela que falou assim, tá bom, vou avisar a Tata. É. eu falei que eu ia lá, mas acho que eu não vou, não. Tá muito podre. Eu estou aqui, meninas. Pronto, Silvia! Não, ainda Pronto, bem que não tem problema. Viu? Mas sabe o que eu acho incrível? É que eu diminuí, tirei todo o som aqui pelo lado esquerdinho, que a gente faz aqui no iPhone, e tocou mesmo assim. É É que melhor quando desligar o no telefone. iPhone, quando você tira o som e a pessoa insiste na ligação, ela liga 2 vezes, 3 vezes, aí ele Ela toca. ligou. É isso, 3 vezes. É por isso, é porque ele entende que é uma emergência. Aí ele toca mesmo no mudo. Ai, como ele é metidinho, né? Eu tô com Ele é vontade de desligar. inteligente. É mais inteligente que o meu marido, porque eu ligo para ele 3 vezes e ele não me atende. Não Olha, adianta, né? gente, Ele o que eu faço? Eu tô querendo desligar esse telefone. É tão difícil desligar esses smartphones. Deixa no Mas não é, parece silencioso. uma coisa tonta. Olha aqui, eu aperto, aperto. E você sabe o que está acontecendo de uma semana para cá? Olha que coisa incrível. Parece que olha o que aparece aqui. Fica girando, girando uma coisa. O que é isso? Ó? Acho que estou registrando tudo que eu faço. Ó. Você está vendo? Cláudio Ziza, fisioterapeuta. Ó. Amanhã você vai poder fazer? Estou falando! Não. Não se mete na minha vida, mulherzinha. Nossa Senhora! Olha, ele não desliga, meu dedo está ficando machucado. Eu vou pôr ele no meio da sala, em cima de uma almofada. Tá bom. Eu tô suando. Minha pele não tá brilhando, não, aí? Sua pele tá o quê? Brilhosa, brilhando. Não tá aparecendo, não. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Com vocês acontece de vocês conversarem sobre um determinado assunto. Vamos pegar um assunto que chama atenção, que eles devem ter lá as coisas anotadinhas. Por exemplo, Nova York. Por exemplo, diplomacia brasileira. Um papo. A gente, por exemplo, conversando com alguém sobre isso, né? Do dia seguinte, algumas horas depois, começa a aparecer Nova York e as pessoas da diplomacia brasileira em Nova York, minhas amigas comigo. O que você acha? Sim, Não é eles fazem isso. assustador? É. Hein? É. Acontece, sim. Qualquer pesquisa que você coloca no Google, qualquer coisa, ele joga. Nossa, ele conversa. É perigoso isso. A nossa. A gente não tem mais liberdade, né? Não tem intimidade, não tem nada disso, não existe. E, assim, a gente não só é monitorado, mas também eles induzem aquilo que. Então, se você, a pessoa, eles contribuem para a bolha, né? Eles só pesquisam um assunto, eles só jogam naquele assunto e assim o mundo todo deixa de existir. Música está acontecendo muito isso também. Muito. É tudo. É incrível. Né? Vamos lá, Silvia, vamos começar então. Bora, menina. Às 7 horas eu tenho uma outra coisa que não sou eu que vou falar. Mas Sim. Vocês não, viram? A gente termina em meia hora, a gente termina. Na Universidade do Chile, vocês viram que coisa bacana que vai ter hoje às 19 horas? É a Judith Butler com a Sônia Correia, nossa feminista. Manda para mim. Depois eu tenho aula de inglês às 7, mas vai ficar disponível isso, provavelmente, né, Silvia? Manda para mim. Bom, começar? Bora. Preparadas?
Olá a todos. Hoje encerramos a nossa roda de conversas, roda de entrevistas com 3 personalidades que militam no campo dos direitos das mulheres, né? Agradeço muito ao Direito Já, Fórum pela Democracia, pela oportunidade, uma honra poder conduzir esses encontros, e uma honra muito maior para mim estar aqui junto com a Silvia Pimentel, que tem um currículo vasto. Vou falar rapidamente aqui um pouquinho, né? Silvia Pimentel, professora e doutora em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, onde leciona, entre outras, a importante disciplina Direito, Gênero e Igualdade, onde trabalha, né, o direito das mulheres na perspectiva da interseccionalidade. Silvia Pimentel tem uma longa trajetória no campo dos direitos da mulher e da democracia também. Silvia, agradeço muito por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco, marcando essa data importante, que não é só uma data, né? A nossa luta ela é diária. Obrigada, Silvia, por estar aqui conosco, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo você, Grace, a Cacau, que está aí por aí também, meio anônima, a gente não vê a carinha, mas também está nos ajudando. E queria ao Fernando Guimarães, que é um queridíssimo, né? Jovem rapaz, como eu brinco, podia ser meu filho, e a quem eu tenho bastante querer bem, desde a época em que ele trabalhava com Montoro, há muitas décadas, né? E é um especial querer bem e a minha admiração por esse esforço tão grande que Fernando está fazendo nesse momento, né? Para ver se a gente consegue, né, efetivamente retomar os rumos da democracia em nosso país. Obrigada, Silvia. É uma luta mesmo. A gente precisa de gente, a gente precisa de lideranças mesmo, né? Verdade. Silvia, falar em liderança, você tem um papel de liderança nesse movimento, né? A sua trajetória, ela remonta aí a quantos? São quantos anos nessa luta? Uns 50 Ela anos? remonta aos anos 70, né? Ela remonta aos anos 70, ainda anos dos 21, né? Da ditadura no Brasil, quando, ainda de uma forma mais cuidadosa e cada vez foi mais podendo ser exposta, não é? Essa resistência por parte de muitos de nós, no sentido de realmente reconstruir a democracia. Não é? Então, isso era algo que nós tínhamos em meados dos 70, em plena ditadura. Né? Isso que tivemos nos 80, né? Quando tivemos, em 82, as primeiras eleições diretas para todos os governos estaduais e também para os Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas e as municipalidades. Interessantíssimo, uma baita de uma eleição, ainda no finalzinho, né, dessa ditadura, e que já estava bem se abrindo, né, por N pressões, que não cabe aqui a gente analisar, não é o momento. E o caso é que eu estava, em muito, a partir dos grupos feministas se formando, eu me aproximando deles devagarinho, meio assustada, mãe de 4 filhos, terminando uma tese de doutorado sobre os direitos da mulher aqui no Brasil, não é verdade? E me aproximando desse movimento de mulheres que passou cada vez mais se fortalecer, seja com construção de ONGs feministas, seja em organizações e movimentos populares de mulheres da periferia, e seja o movimento das mulheres nos sindicatos. Eu me aproximei muito do ABC, e foi muito interessante isso, com a criação dos primeiros departamentos femininos, não é? Na Irgular e tantas outras queridas, não é? Que foram capazes, de uma maneira integrada conosco, não é? Desenvolvermos, né? Eu diria nem desenvolvermos,
colocamos a aguinha na semente que a gente estava plantando, né? Que não foi só coisa bonitinha de pôr aguinha, não. Teve muita atenção. Movimento é movimentos, é conjunto de grupos e de pessoas e de olhares diferentes, não é? Mas tinha uma coisa em comum. Todos nós buscávamos democracia, todos nós e todas nós buscávamos direitos, não é? E nós, mulheres feministas, chamávamos muito atenção. Precisamos de direitos, sim. Não podemos deixar de olhar que a questão do patriarcado ainda se faz presente, e muito, e nós não podemos separar primeiro isto e depois aquilo. Você sabe muito bem que as esquerdas brasileiras, muitas, quase todas e quase todos dentro dela, tentavam e faziam, de fato, essa hierarquia, coisa que ocorreu em outros lugares do mundo também, não é? Qual é a primeira opressão? É a opressão de classe, é a opressão política. Depois a gente vai trabalhar a questão das mulheres, a questão. E nós dizíamos não, e foi com muita atenção, determinados momentos difíceis, inclusive um deles no Tuca, né? Lá da PUC, eu brinco a minha PUC, eu era até chefe de gabinete da reitoria, aconteceu lá um congresso da Mulher Paulista, foi uma coisa incrível, de difícil, mas maravilhoso. O caso é que eu quero trazer para vocês. A gente está desde essa época e estamos hoje, né? Não mais dentro de partidos políticos, não é? Mas, sim, a partir do espaço da gente, da universidade, não é? Nós buscamos, há 8 anos, não é? Criar, junto com colegas e alunas feministas do Grupo Iabá, lá da PUC, nós procuramos criar um grupo, né? Primeiramente um grupo, né? E depois desse grupo construímos essa optativa, sempre direito, gênero, todas as formas de discriminação, igualdade, não é? E agora nós estamos assim muito felizes, não é? Porque cada vez mais a nossa optativa, que era da faculdade, alçou a universidade, está podendo, inclusive, ter novos voos dentro da própria PUC. Mas o que eu quero dizer, então, é que eu, nesse lugar, hoje, né, nós estamos nesse início deste ano de 2022. E, como já disse, quem vos fala é uma acadêmica feminista, né, que tem uma experiência do feminismo no Brasil, na América Latina, e um dado bem concreto, sou cofundadora do CLADEI, que é o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, não é? E fui participante durante 12 anos do Comitê CEDAW, que é o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, na ONU, sediado inicialmente da minha fase, antes tinha outros inicialmente, em Nova York, fundamentalmente tive 6 anos lá, e mais 6 anos em Genebra. 12 anos ao total, sendo dos quais foi 2 anos sua presidente. Por que eu quero falar isso? Eu quero falar isso não para mostrar que isso é bacaninha, sim, é bacaninha, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem uma experiência existencial muito forte, de uma vida de fato dedicada, muito da energia da gente para os direitos das mulheres, né? E eu quero dizer que é uma boa marca nossa de feministas históricas, como as duas que lançaram um livro ontem, Branca Moreira Alves e Jaqueline Pitangui, lá no Rio de Janeiro, pelo Bazar do Tempo, e várias que estavam presentes, Maria Bethânia e tantas outras. O que eu quero dizer, marca o feminismo brasileiro, ele ter desabrochado nesta fase última, digamos, né? Porque tem outros feminismos mais para trás, etc., insurgências feministas, mulheres maravilhosas, das quais nós, né, respeitamos e reconhecemos o quanto elas que vieram antes nos ajudaram a fazer o que estamos fazendo hoje. Então, isso é muito importante. Mas eu queria deixar essa marca do feminismo brasileiro. Ele nasceu nessa época de ditadura e nunca o feminismo brasileiro separou, não é, a questão dos direitos da mulher da democracia para toda a sociedade brasileira, né? Por isso lutamos pelas diretas já, fizemos trincas feministas de candidaturas e tudo mais. E é por isso que eu quis mostrar o passado, não para ficar,
Eu não sou uma saudosista, não, porque eu sou uma mulher que age muito no presente e quero agir aqui agora, dizendo que o que eu sinto hoje, nesse momento, é quase que uma verdadeira náusea, não é? Em relação ao que nós estamos vivendo há 3 anos. É alguma coisa meio inconcebível, não é? Nas nossas cabeças, de homens e mulheres que realmente plantaram sementes muito belas de construção de um Brasil democrático. Então, o que eu quero dizer é que muitas outras pessoas ao meu lado estão sofrendo, não é? Esses horrores do que está acontecendo hoje, porque é horror, é vergonha, é escárnio nacional o que nós estamos vivendo. É o escárnio no sentido do desrespeito à inteligência do povo brasileiro, de nós, homens e mulheres. E aí a minha preocupação. Como é que nós vamos nas próximas eleições? O que é que cada um de nós, de fato, vai poder construir, não é? Cada um do seu lugar, para dizer, não, eu não vou só voltar para pôr para fora esse sujeito que está aí. O que é que eu vou fazer? Eu só posso fazer, por exemplo, é convencer o meu vizinho, a minha vizinha, a pessoa que sempre está no ponto de ônibus comigo, ou isso e aquilo. Eu quero dizer, cada um. Eu conversar na minha sala de aula, um convite ao espírito crítico, eu jamais faço coisas partidárias, eleitorais, mas quer dizer, cada um de nós vai saber do seu lugar o que é que nós vamos fazer. Mas eu acho que a gente tem que estimular homens e mulheres brasileiros. Desde os palanques até aos tanques comunitários, a conversarem sobre o que aconteceu no nosso país e o quê? E como nós vamos, de fato, garantir que isto seja uma página virada na vida da democracia do Brasil. Silvia, eu estou emocionada aqui com tudo isso que você tem falado. Eu acho o seu legado não será em vão. Eu acho que eu estou emocionada mesmo. Acho que a gente tem um compromisso histórico até, porque a nossa existência não é nada, né? Mas a gente tem um compromisso histórico com quem veio antes de continuar e dar sequência a isso, porque não é fácil e é muito fácil deles desmontarem, né? É muito difícil da gente conquistar e muito fácil de perder. E as minhas filhas chegaram agora, só um instante. Faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa live, do nosso bate-papo. Isso. Ô, Silvia, eu acho que você tocou num ponto do senso crítico, que eu acho que é essencial. E eu acho que é o que eu passo para as minhas filhas desde pequena, são 2 meninas, né? E eu já estou educando para que elas cresçam se posicionando tendo personalidade e liderança também, né? Silvia, me diz uma coisa, focando nesse senso crítico, acho que falando um pouco agora, entrando nesse desgoverno. Sim. Nós avançamos muito nos últimos anos e, de repente, a gente viu um retrocesso. Na sua opinião, quais impactaram fortemente o direito das mulheres nesses últimos 3 anos, ou até mais, né, trazendo a gestão do Temer? Quais impactaram mais, sabe, dentro do retrocesso dos direitos humanos, quais nos atingiram os nossos direitos? E eu estou emocionada mesmo, assim. A voz embargou. Eu é que fico emocionada de estar emocionando. Minha querida, eu faço questão de dizer que esse desmantelado aí, que você falou uma palavra parecida, né? O que houve foi um desmantelamento organizado, pensado das instituições políticas brasileiras. Houve uma destruição estrutural, né? Horrível, não é? Horrível, né?
Então, tem esses grandes estudiosos, como é que as democracias morrem, etc. Eu não vou ficar mencionando as leituras, mas o que eu quero dizer, a experiência que a gente tem, né? A gente assiste televisão, a gente não precisaria ter estudado na instituição universitária, e, de repente, essa questão indígena, e a gente saber o que fizeram com a FUNAI e com todos os órgãos e pessoas que já tinham demonstrado trabalhos respeitáveis, o que fizeram com a FUNAI? O que fizeram com a Fundação Palmares é inacreditável. Quem é que eles colocam lá? E este sujeito, fala o quê? O que é impressionante, escolhidas a dedo as pessoas para aquele posto das instituições. Não é? Um desmantelamento a partir daí, um desmantelamento a partir de portarias, de resoluções, como algumas que posso depois mencionar na área da saúde, especialmente a mulher, tá certo? Mas é todo